tal pessoa, agente, ele vai fazer tal coisa, essa tal coisa vai ser feita de tal forma, essa tal forma vai gerar uma consequência e você tem que colocar um detalhamento de algum deles. Olá, seja bem-vindo ao melhor cursinho preparatório do Brasil, o cursinho do SCAC. Eu sou o professor Gleison Bessons, eu sou especialista em linguagens e hoje nós vamos estudar um item importantíssimo da redação, mas antes disso vamos agradecer a toda a equipe envolvida aqui no projeto do SCAC, especialmente ao Cabo Tela, né? Claro, dos nossos patrocinadores que estão aparecendo para vocês aí na tela e tudo mais. Então hoje, pessoal, vamos fazer uma aula especialíssima. Já estamos chegando nos pontos culminantes das aulas, nas quais nós vamos falar de exemplos práticos. Por enquanto, nós hoje vamos ver o quinto e último item de avaliação do Enem, que é o item que vai te cobrar como você vai resolver o problema. Antes, um breve disclaimer, que é o seguinte: se você, por acaso, for fazer uma redação em outro concurso que não seja o Enem, aí você tem que ficar esperto. Por quê? Em alguns concursos, algumas outras provas, eles não te pedem um texto do tipo argumentativo. No Enem, lembrando, você precisa fazer um texto dissertativo argumentativo. O que isso significa? Você precisa falar sobre o texto e você precisa argumentar, trazer uma resolução, trazer uma solução. Mas, contudo, porém, todavia, existem alguns concursos que eles não te pedem a resolução do problema. Eles te pedem apenas para que você disserte sobre. No caso do Enem, você precisa resolver o problema, então é necessário que você argumente e é necessário que você chegue a algum lugar. Especificamente esse item, estamos tratando do item 5. Então, lembrando que no Enem nós teremos, então, 5 possibilidades, 5 coisas nas quais o examinador utiliza para fazer as contas, para saber se você vai tirar 1000, vai tirar 0 ou qualquer coisa intermediária entre isso. E esses 5 itens, eles são trabalhados de maneiras isoladas e esses 5 itens você necessita pontuar em todos eles, sendo que eles são mais ou menos independentes. Vou mostrar para vocês hoje, basicamente, o item 5, que tem algumas pontadas ali de conexão com o item 2 e com o item 3, mas mesmo assim a gente vai considerá-lo como item independente, ok? Os 5 itens, cada um deles lá o corretor dá a nota independente, por mais que eles tenham uma certa ligação, que vai ficar muito mais claro quando a gente for ver os exemplos, porque nos exemplos você vai ver que tem alguns textos que você já bate o olho, você já sabe mais ou menos em qual faixa de nota que ele se encontra. Beleza? Então já está aparecendo para vocês aí, galera, no primeiro slide, a competência 5, que é o seguinte: elaborar proposta de intervenção sobre o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Isso é importante, tá? Então, veja bem, olha o início, o que diz: elaborar proposta de intervenção. O que é isso, galera? É criar uma solução para o problema. Nesse ponto, os alunos sempre falam assim: professor, mas se cair alguma coisa difícil de resolver? Muitas vezes cai alguma coisa difícil de resolver. Às vezes pode cair lá assim: como resolver o problema da fome no mundo? Ninguém nunca conseguiu resolver isso, mas ele quer que você, em apenas 30 linhas, consiga. Tenho que responder mesmo assim? Tem. Ah, mas e se for um problema até ridículo, ou às vezes se for um não problema? Às vezes eles pedem para resolver, às vezes vamos supor, né? Nunca pediram, mas vamos supor que peça para resolver. Como fazer uma tampinha dessa daqui que se solte com mais facilidade, por exemplo? Se te pedirem isso e você achar que o problema é uma coisa irrelevante, é uma coisa não muito importante, você tem que colocar uma proposta de intervenção mesmo assim. Então, galera, olha só. Nesse item aqui vai aflorar ainda mais aquilo que eu falo para vocês. Não é pessoal, ok? Galera, não é pessoal. Não leve para o lado pessoal nada do que eles te pedirem lá no Enem. Pode ser que seja um tema muito caro para você, um tema que você vive, um tema que você já teve alguma coisa na família, um tema que te faça sofrer, por exemplo. Ou pode ser um tema que você fique muito feliz. Não se empolgue se for muito feliz e nem fique triste se for um tema que não te agrade. Por quê? Não é nada pessoal. Da mesma forma, se te derem um problema irrelevante como esse daqui, por exemplo, resolva da mesma forma. Lembre-se, você só está na prova para uma coisa: tirar uma nota alta, dizer que estudou com a gente, claro, obviamente, e depois disso passar na faculdade. Só isso, não é pessoal, você está lá só para pontuar, ok? Isso é importante porque isso vai impactar daqui a pouco nas coisas que eu vou te mostrar no que se refere à questão do item 5 aqui, tá? Então você, necessariamente, forçosamente, tem que arrumar uma proposta de intervenção, ou seja,
uma proposta de solução para o problema proposto. Aí, mesmo que você não ache um problema, você tem que dizer que é um problema. Vamos supor que você se deparou lá com um tema real, né? Agora vamos pensar um tema real. O tema lá de importância e tal, que falava da questão dos dados lá, uso dos dados e etc. Ou intolerância religiosa, tal. Vamos supor que você diga, no caso dos dados, você diga assim: eu não vejo nenhum problema no uso dos dados, porque eu, quando assino um contrato lá, quando eu instalo um aplicativo, se o aplicativo quiser usar os meus dados do jeito que ele quiser, não tem problema, eu não ligo. Você não pode fazer isso, porque a proposta de intervenção da redação, ela disse que isso era um problema. Mesmo que você não concorde que seja um problema, na hora da redação você tem que concordar. Outro caso, intolerância religiosa. Vamos supor que você diga: olha, eu não acho que o Brasil seja um país intolerante, porque que as pessoas não têm problemas, como a gente vê em outros países aí, de pessoas perdendo a existência, porque tem coisa que a gente pode falar aqui na plataforma, perdendo a existência por causa da sua religião, né? A gente tem países aí que, né, com religiões extremistas que não aceitam e fazem as pessoas que são de outra religião passar dessa para melhor, digamos assim. E aí, se você falar isso, você diz: olha, eu não concordo, porque em comparação com outros países, alguns outros países, né, tipo China, sei lá, que você não pode andar com uma Bíblia na rua, em relação a esses países, nós não somos intolerantes, então eu acho que o Brasil é um país tolerante, logo esse problema que vocês me deram não existe. Se você fizer isso, por mais que você argumente da forma mais maravilhosa do mundo que você quiser, você vai tirar 0. Por quê? Se eles te falaram que é um problema, você tem que concordar, dizer: beleza, é um problema, vamos resolver o problema que vocês me deram, ok? Então tá combinado, colocou lá que tem que resolver o problema, você vai resolver o problema, mesmo que você ache que não seja um problema, tá bom? Então na prova nós não estamos aqui para achar, nós estamos aqui para concordar e ganhar ponto, ok? Outro ponto importante: respeitando os direitos humanos. Antes, nas provas do Enem, se você não respeitasse os direitos humanos, você já tomava 0 de cara, né? Assim, já que estamos no âmbito do achismo, eu acho que, não sei, é complicado você zerar um aluno por uma questão assim. Mas eu acho que também, por outro lado, que ele tem que ser punido. Então, e como é que eles fizeram? Eles fizeram dessa forma aqui. Eu acho que ficou muito bom, mas é achismo meu, mas eu acho que é uma saída válida, que é a seguinte: a partir de poucos Enems atrás agora, se você desrespeitar os direitos humanos, e você não vai fazer isso, porque isso pode te custar muito caro nas notas, você não tem mais a redação inteira zerada, você vai ter apenas, entre aspas, o item 5. Ou seja, você só vai tirar 0 em um dos itens e os seus outros itens lá, os seus 800 pontos outros serão avaliados. Mas pensa num exame difícil, com concorrência, que você tem que tirar uma nota alta. Se você perder 200 pontos, você está fora do jogo. Então não vamos fazer isso, não vamos desrespeitar os direitos humanos, que vai dar problema para você. Então se preserve ao máximo, não faça isso, tá? Então o que ele vai dizer? Ó, o 0 vai ser quando o cara não apresenta a proposta de intervenção ou apresenta a proposta não relacionada ao tema e o assunto. O que é que então o cara, quando ele não apresenta a proposta, ele fala do problema e ele não diz como resolver o problema? Isso acontece muito. Ou apresenta a proposta não relacionada ao tema ou o assunto. Então, supondo que foi lá aquela redação, por exemplo, de como incluir os surdo-mudos na escola, e o sujeito vai lá na proposta de intervenção, ele diz que para resolver o problema da fome deveria haver menos impostos. Seria uma proposta de intervenção que não tem nada a ver com o tema que te colocaram. Por mais que você ache que não, isso acontece muito. É muito comum que o aluno viaje na maionese e faça uma proposta que não tem nada a ver com aquilo que pediram. Obviamente você não vai fazer isso, tá? Não, agora esse então 0, o cara vai tirar 0, não tem solução, ok? Quando ele tirar 1, ele vai ganhar 40 pontos e vai ser o seguinte: apresenta a proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto. Vamos pegar de novo esse exemplo, quando caiu lá relacionado a como incluir o surdo-mudo nas escolas. Teve gente, muita gente, não foram poucas, que nesse concurso, nesse certame especial, falaram que para você facilitar a acessibilidade do surdo-mudo, a escola deveria colocar aula de braille. Teve outros que falaram que a escola deveria colocar rampas na escola para facilitar. Por quê? Como o tema era algo relacionado à deficiência,
que ficou na cabeça lá, na mentalidade do aluno? O cara tá lá, ou ele leu errado, ou ele estava lá no desespero, sei lá o que aconteceu, mas muitos alunos acabaram achando que era um texto sobre deficiência em geral. E não era, eles estavam te pedindo sobre surdo-mudo. Então, o que adianta você colocar aula de braille se o sujeito tem uma dificuldade, tem uma deficiência na audição e não na visão? E o que adianta você pôr corredor se o corredor não vai servir? Você colocar o corrimão ou rampa de acesso se o problema da pessoa não é na mobilidade. Então, entenda que às vezes o aluno ele dá uma bagunçada na cabeça. Então, às vezes você pode estar rindo do cara aí, mas dependendo do tema, isso pode acontecer, tá? Então, por exemplo, no caso dos dados lá, uso de dados da internet, eles estavam te pedindo os dados, que é aqueles dados de confiabilidade, o pessoal fica rastreando a gente no GPS, o FBI lendo nossas mensagens, essas coisas. Aí teve gente que falou assim, para resolver esse problema de dados, eu preciso comprar outro plano, porque meu plano só tem 1 GB. Não era esse tipo de dados, eram os dados de confiabilidade, era outro tipo de dados. Então vocês estão entendendo que, às vezes, o aluno está dentro do tema, mas ele resvala, ele sai de órbita, ele começa a criar uma proposição, uma resposta de uma coisa que não tem nada a ver. Vocês vão ver no exemplo, acho que o negócio vai ficar mais claro. O 2. Elabora de forma insuficiente proposta de intervenção relacionada ao tema ou não articula com a discussão desenvolvida no texto. Às vezes o aluno faz um texto, depois na hora que ele vai resolver, ele resolve um treco nada a ver com o que ele falou lá em cima. Ou lá em cima ele fala uma coisa, chega aqui embaixo, ele esquece e começa a falar de outra. Isso também acontece. Lembrando, então, seu texto ele tem que estar totalmente conectado. Tá? O que você começa a falar lá embaixo, você tem que terminar. Você começa lá embaixo. Quando você começa a falar lá em cima, você tem que terminar cá embaixo. É um texto só. Nós dividimos entre partes, galera, e dividimos aqui entre competências para que você seja capaz de pontuar e para que você saiba qual que é o caminho que você vai percorrer. Mas seu texto ele tem que ter autonomia em si mesmo. O cabuquinho lá, o examinador tem que pegar seu texto, ele tem que ser capaz de ler e entender de onde que você veio e para onde que você vai. Então as coisas têm que estar conectadas. Eu sei que é óbvio dizer isso, mas tem gente que não entende, tá? Então tem que estar conectado. Na 3, elabora de forma mediana a proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada a discussão dirigida no texto. Daqui a pouco você vai entender o que é mediano. No 4, elabora bem a proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada a discussão desenvolvida no texto. Então, note que não basta você ter a proposta de intervenção, ela também tem que estar articulada, ela tem que ter a ver com tudo aquilo que você disse antes, porque senão não serve para nada, tá? 5, elabora muito bem a proposta de intervenção detalhada relacionada ao tema e articulada a discussão desenvolvida no texto. Que aí, se é muito bem, o cabuquinho vai tirar a nota total, ok? Agora, mais especificamente, ainda na competência 5, que é o tema da aula, elaborar a proposta de intervenção para os problemas abordados, respeitando os direitos humanos. E agora aqui vai aparecer uma coisa que eu quero que você escreva na porta da geladeira, você escreva na sua testa, na testa não que você não vai ver, você escreva na mão, não no dia da Enem você vai tirar 0. Escreva na mão e olhe o tempo todo que você tem que decorar isso aqui, meu jovem, você tem que colocar isso aqui na sua cabeça, ó. Olha o que o seu tema ele tem que ter. Ação, o seu tema não, a sua resolução do tema lá do problema tem que ter ação, agente, modo meio, efeito e detalhamento, tá? Você precisa ter esses 5 elementos aqui, galera. Ação, agente, modo, que seria o meio, efeito e detalhamento. Essas 5 coisas você tem que ter. Vão ser essas 5 coisas, a presença dessas simples coisas. E, claro, elas estando articuladas com o resto do texto, né? Que vocês viram que isso aqui também é um critério, não basta ela estar lá, ela também tem que ter a ver, que vão garantir para você a pontuação ou não, ok? Então, na sequência, ó, se tiver 0, vai ser ausência de proposta ou proposta que diz respeito aos direitos humanos, que é o que a gente falou, proposta não relacionada sequer ao assunto. Então, realmente acontece, às vezes, do cara da redação relacionada a surdo-mudo, pessoas querendo combater a fome. Acontece, não faça isso, tá? Mantenha-se centrado. Na 1, tangenciamento do tema, ou elementos nulos ou elementos não válidos. Vou dar um exemplo que parece banal, mas olha só. Ano passado nós estamos gravando aqui em 2012, ano passado que estava lá no hype relacionado a essa questão aí da saúde pública, né, que a gente não pode falar, caiu um tema relacionado aí à questão das doenças mentais. Muita gente mesmo, deu uma viajada na maionese e começou a falar do outro problema, que foi o problema da PAN, que a gente teve aí,
EMIA, né? A gente pode falar de um algoritmo que arrebenta a gente. Então, muita gente pegou a questão da saúde psicológica, que era o tema, começou a entrar na outra questão que ocupou a mídia aí durante muito tempo, e no final das contas, o tema que era da saúde mental acabou se transformando num tema que não era o tema da saúde mental, entendeu? Então, na hora de resolver, lá teve gente que falou, por exemplo, que a solução para resolver isso seria a picadinha, por exemplo. Ou seja, nada a ver com o que foi pedido lá em cima. Por quê? Porque a pessoa tinha recebido uma quantidade tão grande de informações relacionadas a isso, e fora que tem gente que fica aqui na internet vasculhando questões do que pode cair no Enem, eles acreditam, já chegam lá na prova achando que vai cair aquilo, e quando cai outra coisa, a pessoa fala, não, mas eu estudei tanto essa questão aí dessa pandemia, que eu vou falar disso, porque eu só sei falar disso, tá? Então, não caiam nessa. Se o tema tá ali, você vai falar do tema. Não ache que você vai chegar lá com alguma coisa pré-determinada, porque senão você vai sair de órbita e quando isso acontecer, você vai perder ponto, tá? Então não faça isso. Então a 1 vai dizendo tangente ao tema, ou seja, que resvalou, saiu de órbita. Apenas elementos nulos, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é um elemento nulo. Apenas um elemento válido. E quando a gente fala elementos aqui, a gente está falando desses 5 lá que você tem que decorar, tá? Agente, ação, modo, meio, efeito e detalhamento. Então, quando você está falando aqui que tem um elemento válido, quer dizer que você tem apenas um desses 5 que valeu, que encaixou no texto, etc. Tá? No 2 vai ser 2 elementos válidos. E aqui do lado está dizendo ó, que estruturas condicionais com 2 ou mais elementos válidos não podem ultrapassar esse nível. Eu vou mostrar para vocês depois o que é essa estrutura condicional, mas basicamente é tipo assim, se tal, se tal, poderia acontecer tal coisa. É condição mesmo, é uma hipótese, tá? Então, nesse caso aqui, quando existe isso, se o texto for baseado só nisso, obviamente, não pode passar do nível 2. Isso acontece, muitos alunos aí costumam quebrar a cara, tá? 3 elementos válidos, 4 elementos válidos, então note que para você tirar 5, basta sim, entre aspas, né? Que apenas então, somente você seja capaz de catar esses 5 elementozinhos básicos, que é o que está aparecendo na tela de vocês aí com um disclaimer de guarde bem, que está dizendo ação, agente, modo, meio, efeito e detalhamento. Então, presta atenção. Se você conseguir, galera, colocar esses 5 elementos aqui na sua resolução de problema, você já garante 200 pontos. Isso aqui você tem que fazer. Por quê? Acertar as outras coisas não é tão fácil assim, tá? Agora, em elementos como o elemento 5, que basta entre aspas, né? Você lembrar desses 5 elementos e colocá-los, isso já vai te garantir 200 pontos. Você não pode perder ponto nesse elemento aqui de jeito nenhum, tá? E fora que, se você não for capaz de, dentro desse elemento aqui, usar os 5, isso vai te prejudicar no 2, na competência de argumentação, que é a 3, e na competência de citação tipo do texto, que é a 2. Então vai te dar uma rasteira e você vai quebrar a cara em 2 pontos além desse daqui, tá? Então não pode, você tem que... Esse item 5 aqui, ele é vital para a construção da sua redação, ele é uma pedra angular para isso, tá? Então, que é o que a gente está dizendo agora no próximo slide, a relação das 5 com o argumento e o tipo do texto. Eles são independentes, você vai perder a nota só uma vez. O que isso quer dizer? Você foi lá, dentro da sua redação, você foi lá e escreveu, tá? Escreveu lá, eu acabei de falar lá, você foi lá e escreveu sobre, o tema era fome no mundo. Você foi lá e escreveu sua redação sobre fome no mundo, beleza. Na hora da resolução, você foi e resolveu dizendo assim, olha, eu acho que todas as pessoas deveriam ter acesso à internet. Olha só, a redação lá em cima toda você falou da fome, vamos supor, aqui embaixo você falou que para resolver isso as pessoas têm que ter internet, porque a internet é mais importante do que a fome, bababá. Vocês conseguem perceber que nesse exemplo meio amalucado, né, que aparece que eu te falei, aqui o cara está falando de uma coisa, aqui ele está falando de outra coisa completamente diferente. É um problema de argumentação. Então lembra lá no item 3 que você tem que argumentar, começar de um jeito, terminar do mesmo jeito. Então é um problema de argumentação. O examinador, quando ele vai conferir seus 5 itens, ele vai ter o item 3, que é o item argumentação, ele vai ter que tirar a ponta aqui, não vai? Porque o cara começou falando, o tema era fome, o cara falou da fome, mas ele terminou falando da internet, então aqui a argumentação do caboclo não foi uma das melhores, concorda? Tendo isso em vista,
que o cara já foi punido aqui na argumentação. Vocês conseguem concordar comigo que se ele foi punido na argumentação, ele não pode ser punido na resolução? Ó, por mais que isso seja estranho. Aí aqui o cara na resolução ele falou que para ter a internet ele vai e usa os 5 itens necessários, que é o que a gente falou lá. Ação, agente, blá blá blá. Por mais maluco que isso possa parecer, o aluno, mesmo tendo saído de órbita aqui entre isso e isso, a parte de baixo dele ainda vai ser julgada nos 5 elementos. Claro que aí vai ser julgado para ver se ele foi tangente, não foi, etc. O que eu estou querendo dizer é, você não será punido 2 vezes. Ou você vai ser punido no elemento 5, que aí vai contar aqueles 5 elementos que você tem que ter, ou você vai ser punido na argumentação. Você não pode contar 2 vezes. A mesma coisa acontece com aquilo que a gente viu no conectivo. Então o cara foi lá no conectivo. Tinha até um exemplo lá, né? Tinha lá, portanto. A palavra é portanto. O aluno foi lá e colocou portando. Em vez dele colocar portanto, né? Ele foi concluir a redação dele. Ele colocou portando, é necessário que tal coisa está fazendo. Esse portando aqui, ó, ele foi punido na gramática. Então, gramaticalmente, isso ali está errado. Mas, no sentido da argumentação, ainda está certo. Então, ele não pode ser punido 2 vezes. Ele vai ser punido no elemento com gramática, mas ele não vai ser punido no elemento que se relaciona ao conectivo, entendeu? Então, assim, por mais que exista, sim, uma conexão entre o elemento que trata da argumentação e o elemento que trata da sua conclusão do texto, que afinal de contas faz parte da argumentação, ou o cara vai ser punido em um, ou ele vai ser punido no outro. Então, menos mal, né? Não existe dano duplo, digamos assim, pelo menos nesse caso aqui, tá? Agora, é claro que como esses critérios de correção, assim, por mais que eles tenham uma clareza muito grande, ó, acaba que vira um negócio meio subjetivo também. Então não vamos dar margem pro cara, tá? Vamos nos manter centradinho, fazendo tudo que a gente começou lá em cima, nós vamos terminar aqui embaixo. Porque se a gente der margem, o cara vai poder fazer isso, tá? E quando a gente não der margem, obviamente, até de maneira sensível, o cara vai perceber que o texto está todo dentro dos conformes, você vai ganhar mais tempo, tá? Beleza, então nesse item agora, galera, nós vamos falar um pouco dos direitos humanos, tá? Eu sei que nesse ponto pode ter uns aí que digam assim, poxa, mas direitos humanos, esse negócio aí é uma chatice, ou esse negócio aí tem alguns critérios subjetivos. Eu concordo que sim, tem alguns critérios que não são lá a coisa mais objetiva do mundo. Então, acaba que sim, às vezes isso aí não é tão simples de você definir o que pode ser considerado direito humano e o que pode não ser, tá? Aqui tem mais ou menos uns critérios. Ele diz, ó, dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade, sustentabilidade socioambiental. Claro que aqui tem termos assim que é muito difícil. O que será uma transversalidade, vivência e globalidade? É um guarda-chuva onde você pode pôr muita coisa. Então, não são critérios assim simples, falar é isso. Eu recomendo que você fique muito esperto, porque muita coisa pode cair nessa vala aqui e você vai perder ponto. Então, pense assim, tudo que você achar que está um pouquinho demais ou que está fugindo muito do script, você não faz. Ah, professor, mas tem sentido. Tá, meu jovem, aqui, como eu já disse, não é questão de ter sentido ou não ter. É uma questão de que a regra é essa. Ponto. Nós não estamos aqui para discutir a regra. Não interessa a minha opinião, não interessa a sua opinião. Interessa o seguinte, você quer pontuar? A regra é essa. Então nós vamos seguir a regra. Se está certo ou não é outra coisa que não nos interessa, pelo menos não aqui. Tá? Essa é uma discussão de boteco, você vai fazer uma discussão em outro lugar. Então nós vamos simplesmente aceitar isso. E tem casos que às vezes fica meio que na zona cinzenta ali do que é direito humano e do que não é. De toda forma, nós precisamos ficar muito atentos. É muito sério, galera. Agora não zera mais a redação, mas 200 pontos é um negócio problemático. Então fiquem espertos, fiquem atentos aí, não caiam no negócio dos direitos humanos. Vou dar um exemplo então. Preciso de exemplo para o negócio esclarecer. Ó.
Olha o que esse moleque falou nessa redação aqui, ó. Moleque, sei lá, se é menino ou menina, tanto faz. Mas olha o que essa pessoa, esse candidato, falou. Vamos começar ali na linha 18. Deixa eu aumentar aqui, porque a idade vai chegando, a visão vai desaparecendo. Ó, o que diz aqui? Ó? Não pode fazer nada. Melhor seria se construíssem mais hospitais psiquiátricos para eles. E ó, olha a solução do caboclo, ó. E dopassem eles, porque eles à solta são um perigo para a sociedade. Galera de Deus, olha só. Lembra que eu acabei de falar para vocês que não é para levar para o lado pessoal? Vamos supor que esse camarada aqui, lá na vida dele, tenha tido algum determinado problema, que uma pessoa com uma determinada síndrome, sei lá, tenha feito alguém da família dele passar dessa para melhor. A gente entende a raiva da pessoa, a gente tudo bem. Mas olha a medida que o cara... Não dá, né? Olha a medida do cara. Quer dopar o sujeito e deixar ele lá, a pessoa que tem algum distúrbio mental, porque eles são um perigo para a sociedade. Ó, complicado. Eu diria que é no mínimo polêmico, tá? Eu diria que é no mínimo polêmico. Mas é considerado direitos humanos, tá? Então, é uma discussão? Sim, é uma discussão. Tem gente que pode dizer, no caso, por exemplo, das pessoas aí que cometem aquele tipo de violência aí que nós também não podemos falar aqui, e aí tem gente que propõe uma castração usando elementos químicos. Se você propor isso, garoto de Deus, você vai tirar 0. Ah, professor, mas eu concordo, seria justo porque aconteceu com a minha prima, da minha irmã, do cavalo, do meu irmão, aconteceu, eu quero. Não pode. A regra é essa. Então, por favor, não leve para o lado pessoal, galera. Por mais que o negócio às vezes faça assim, algum sentido na sua cabeça, ou faça sentido no mundo real, não interessa, interessa a prova. Então, vamos nos manter centrados, vamos dançar conforme a música, tá? Olha o segundo exemplo, ele diz assim, ó. Prendem e não soltem mais as pessoas que demonstram doenças ameaçadoras. Tá vendo como é que é questionado? Tem gente, por exemplo, pode concordar com isso. Dizer assim, olha, se nós temos na sociedade determinadas pessoas que são intratáveis, sei lá, e tem um distúrbio e essas pessoas são agressivas, sei lá, talvez seria o ideal trancá-las. Pode ser uma solução? Sei lá, nunca nem pensei nisso. O que eu sei é que se você fizer isso, você vai quebrar a cara. Porque você vai tirar 0 no item. Então, simplesmente não faça, tá? Simplesmente não faça. Vamos adotar esse critério, não faça. Agora, aqui isso aqui tá claro, né? Isso aqui acho que não tem nem discussão que tá errado. Então, vocês estão entendendo, galera, que às vezes você pode ter um elemento ou não que seja discutível, mas você não vai nem discutir, você vai simplesmente tirar esse tipo de pensamento da sua cabeça. Tem gente, por exemplo, eu escuto muito na sala, um aluno sempre diz assim, professor, mas o certo seria o prisioneiro lá, o cara que cometeu algum delito, tá lá na colônia de férias, né, lá na cadeia, ele tá lá, e ele tá comendo, bebendo, etc, tudo a gente pagando com nossos impostos, seria justo que esse cara trabalhasse para pagar isso. Galera, isso seria o equivalente a você estar propondo uma vidão, escravo, né? Que a gente não pode falar também aqui. Se você fizer isso, por mais que o treco faça algum sentido, se você fizer, você vai tirar 0. Então, para que, em nome de Deus, que você vai tentar uma solução dessas? Não tenta uma solução dessas, porque vai dar errado. Então, se você for lá e fizer isso, você vai tirar 0. Não faça, tá? Agora, tem umas que são inquestionáveis. Olha o que é esse cara aqui, ó. Um exemplo de vai zerar. Isso aqui é 0 clássico. Eu acho que essa aqui todo mundo concorda que não tem... alegar, né, que isso não prova nenhuma. O remédio é um chá de... Então, assim, não pode, né? Isso aqui o cara tomou 0, não tem nem discussão, é 0 na veia, tá? Agora, tem um probleminha que essas medidas, e aí que o negócio começa a ficar mais complicado do que deveria. Por exemplo, essa medida que eu acabei de falar, de que os sujeitos que cometeram infração e se encontram enjaulados, esses sujeitos deveriam trabalhar para pagar a estadia deles. Você falou isso aí, é 0. Agora, se você falasse que deveriam votar leis nesse sentido, aí você não tira 0. Recomendo que você faça isso? Não. Por quê? Por mais que seja aceitável, e nesse caso é aceitável, você vai estar
andando no fio da navalha. Eu não vejo porquê, não vejo motivo, não vejo razão para você querer se aventurar numa coisa que pode te prejudicar. Concorda comigo? Então, para que você vai fazer isso? Para que você vai criar endaca, como diz os mais velhos? Não cria endaca, não arruma problema. Ou seja, vai aceitar? Sim, nesse caso sim, mas mesmo assim não é para você fazer. Por exemplo, olha esse caso aqui. Olha o que o cara diz, ó. Ademais, que nós estamos na linha 23. Ademais, ao Ministério responsável pela comunicação, sugere-se um controle de filmes, séries e propagandas com critérios definidos por especialista a fim de evitar conteúdos sensíveis. Seria uma forma de censura qualificada. Se você pedir censura, você tira 0. Mas olha como é que esse caboclo pediu uma censura dentro das regras legais. Vocês estão entendendo que o fio aqui é muito tênue? Se você pede censura, você tira 0. Esse cara aqui, ele pediu censura, mas ele pediu uma censura legalizada. Ele pediu uma censura civilizada, digamos assim. Então a linha é muito tênue. Eu, pelo amor de Deus, eu jamais diria para um aluno meu fazer uma solução dessa. Porque é uma solução aceitável pela banca? Sim. Mas para que o cara foi fazer uma solução dessa? Se isso aqui vai gerar... olha o problema. Imagine que eu sou examinador, imagine que existe lá um cara que está lendo a sua prova e ele vai dar nota para a sua prova, obviamente, tá? Ele recebe a recomendação de que ele tem que zerar algum elemento que fira os direitos humanos. Essa é a recomendação da banca, o sujeito está lá trabalhando, ele só quer receber a grana dele, cascar fora, pegar o dinheiro e ir para a praia, tá? Esse cara, na hora que ele pegar essa redação aqui, ele vai falar, meu Deus, Jesus, Maria, José, olha o nível da redação. Ele vai ficar na dúvida se isso aqui fere os direitos humanos ou se não fere. Ele vai ter que ler, reler, triler, tetraler, quintaler, vai ler o negócio um monte de vezes. Cada vez que o camarada lê sua redação a mais, vai por mim, ele vai achar mais erro. Por quê? Quando você está lendo um negócio muito rápido, os erros ele costumam meio que passar batido, tá? Agora, quando você está lendo um negócio com muito carinho, então você já leu um negócio desse aqui, você já vai estar na dúvida. Sinal de alerta ligado. Pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Eu posso aceitar ou não posso aceitar? O examinador, obviamente, vai ter que reler o treco, mesmo porque para ver se ele acha algum outro elemento que ele já zera a redação de uma vez, porque ele não precisa mais ficar se preocupando com isso. E se ele ainda tiver dúvida, ele vai mandar para o coordenador, que é o cara que coordena a parte aqui, que vai ler a redação de novo. Agora, pensa comigo, o que é melhor para você? Você fazer uma redação que não vai para esses caminhos polêmicos, você só faz o feijão com arroz, e se você tiver errado alguma coisa ali, você vai passar suave debaixo do radar, ou você criar problema para você mesmo, em uma redação que pode sim ser zerada. Então, assim, para que você vai criar problema para os examinadores ficarem discutindo entre si se a sua redação pode ser usada ou não? O que você tem a ganhar com isso? Nada. Então, não faça esse tipo de coisa, tá? Então, beleza, se for algo que seja votado, que seja usado dentro dos critérios e das regras lá de uma democracia, etc, blá, 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 pode-se sim aceitar alguma coisa que poderia ser considerada cruel. Muita gente diz, inclusive, que é cruel você encarcerar uma pessoa e deixar ela lá 20 anos. Tem gente que diz que isso é cruel. Então, pense bem. Por que pode, mesmo algumas pessoas achando que é cruel? Porque está dentro da regra. E nesse caso aqui pode, porque a pessoa não está dizendo para fazer nada fora da regra, ela está dizendo para criar uma regra para poder fazer isso, tá? Mas, volto na questão, não faça. É muito problema, é arriscar demais para não ter nada a ganhar. E aqui a gente só quer ganhar. Então, se você convencer o examinador ou não, não vai fazer a menor diferença. A única diferença que vai fazer na sua vida é se você acertar mais ou não, ok? Só isso. Beleza? Então, beleza. Ó. Aqui ele vai dizer o seguinte. Essa avaliação precisa reconhecer se há proposta de intervenção na redação e se ela é bem elaborada. Para isso, é necessário identificar estruturas que explicitam o desejo do participante de interferir no problema e contabilizar corretamente os 5 elementos. Então, veja bem, galera. Foco nisso aqui, ó. Estruturas que explicitam o desejo de resolver. Para você ter esses seus 5 itens lá, agente, ação, modo, efeito e detalhamento contabilizados,
Eles têm que aparecer de uma forma e com frases e com comandos que você diga para a banca assim: para resolver esse problema é necessário que, para resolver esse problema, o governo deveria criar tal coisa. Para resolver esse problema é necessário que a mídia crie uma campanha tal. Então, a banca, ela quer que você diga com todas as palavras, você tem que dizer com todas as palavras que você quer resolver o problema. Muitas das vezes, quando eu corrijo as redações dos alunos, o aluno sempre fala assim: professor, mas você tirou nota, tá claro, vamos dizer assim, isso daí. Às vezes sim, às vezes o que o aluno quis dizer está claro, mas eu, enquanto examinador, se eu estiver corrigindo a redação de vocês, ou examinador corrigindo a redação do Enem, eu não posso dar nota para aquilo que você quis dizer. Eu só posso dar nota para aquilo que você disse, tá? Então, vamos supor que você foi e colocou esses 5 elementos: ação, agente, modo, meio, efeito e detalhamento. Mas você não colocou isso dentro de uma estrutura clara, de uma frase clara para dizer: para resolver esse problema temos que, é necessário que, para resolver esse problema, portanto, o jeito de resolver esse problema é X. Se você não colocou essas estruturas, não vai ser considerado pela banca que você estava tentando resolver as estruturas. Então, se você não estava tentando resolver as estruturas, não está valendo, entendeu? Então, você precisa deixar claro para o sujeito isso. Então, nesse sentido, mesmo que o participante apresente muitas propostas de intervenção ao nosso texto, o objetivo é avaliar dentre elas a mais completa a partir da presença desses elementos. Aqui já é um outro ponto que diz o seguinte: às vezes o aluno ele acha que ele precisa de dar várias soluções para o problema, tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, o agente como exemplo. O agente. E o que seria o agente? Quem faz, tá? Quem faz. Então, lá no final da redação, nós vamos ver um exemplo. Muitas das vezes o aluno gosta de colocar lá assim, ó, que o governo federal envie dinheiro para as escolas, por exemplo. Isso aqui seria um agente. Quem seria o agente nesse caso? Ó, o governo federal. Então, que o governo federal envie dinheiro para o Ministério da Educação, né? Vamos colocar aqui MINC, né? O Ministério da Educação. Seria MIND, né? Vou colocar Ministério. Tá, Ministério. Então, vamos supor que essa seja uma solução. Que o governo federal, que o Ministério da Educação mande dinheiro para as escolas. E aí depois o aluno tem a mania do além disso que mata a gente de raiva. Ele vem aqui e fala assim: além disso, cabe à mídia criar campanhas para resolver, para conscientizar, sei lá. Note o seguinte: aqui eles estão te pedindo esses 5 elementos: ação, agente, modo, efeito e detalhamento. São esses 5. Dentro desses 5, você só precisa ter um de cada. Você não precisa ter vários. Agente é quem faz. Então, se você tem o governo federal, você já tem um agente. Não precisa de você colocar Ministério da Educação e mídia, governo federal e mídia. E tem gente que ainda vai além, né? E o judiciário... prender quem, blá. Tem gente que inova, que coloca 3 agentes, 25 ações, né? Não adianta. A sua redação, ela tem que concluir de maneira vertical. Ou seja, você vai pegar aqui, ó, tal pessoa, agente, ele vai fazer tal coisa, essa tal coisa vai ser feita de tal forma, essa tal forma vai gerar uma consequência e você tem que colocar um detalhamento de algum deles. Simples assim. Você não precisa colocar um monte de gente para começar a fazer alguma coisa, tá? Mesmo porque, vamos supor que você colocou tanto mídia quanto governo federal. Você está abrindo 2 frentes de resolução. E essas 2 frentes de resolução, elas não vão te levar necessariamente às explicações iguais. Então, o que vai acontecer? Fatalmente, se você falar que o governo federal tem que mandar dinheiro para a escola, você não pode dizer que a mídia vai mandar dinheiro para a escola. Então, você já vai acrescentar outra ação. Você vai dizer, governo, mandar dinheiro para a escola. Então, o agente é o governo, a ação é dinheiro para a escola. A mídia é mandar dinheiro para a escola? Já não dá. Então, você tem que mudar para criar campanhas. Então, você já criou uma ação diferente. Aí você já vai ter 2 ações.
E o problema disso é que se você for criando coisas diferentes, você não vai conseguir ser vertical. Porque vai ter uma hora que você vai só dizer que a mídia tem que fazer campanha e aí você termina só com duas coisas. E aí por isso que ele está falando que o examinador ele tem que julgar o completo. Ou seja, ele tem que julgar o que for mais completo. Ou seja, aquela resolução que o cara cumpriu, esses cinco itens, é essa que ele vai ser julgado. Agora, às vezes, o aluno cumpre 3 em uma, 2 em outra. Aí o avaliador vai olhar que ele colocou 3. Por quê? Como são 5, tá? Então você colocou uma, você colocou só tem agente, por exemplo. Quanto que esse cara vai ganhar? Vai ganhar 40 pontos, porque só tem agente. Então, cada um desses elementos vale 40. É por isso que a gente julga, né? A gente, que eu digo assim, quem examina, tem que julgar aquele que tem mais. Por quê? Enquanto mais você tiver, mais ponto você vai ganhar. Entendeu? Então, a lógica é essa. Claro que isso vai ter impacto na sua argumentação. Porque se você está argumentando de maneira picada, você deixou assim, um monte de frente aberta, você falou governo federal e mídia, mas você só desenvolveu o governo federal, não desenvolveu a mídia, é claro que a sua argumentação ficou zoada. Porque você começou a falar de uma coisa que você não terminou. Então aqui essa que vai contar. Essa daqui vai te dar uma falha na argumentação. E aí você vai ser punido no item 3. Então entenderam que não é uma ciência tão assim. Você vai ali e vou resolver o problema de qualquer jeito. Não. Você tem que resolver dentro de uma sequência dessas 5 coisas que tem que ser vertical e não horizontal. Não adianta você ir lá e colocar 5 ações, colocar 5 pessoas que estão resolvendo as coisas, colocar 5 detalhamentos. Não adianta. Você tem que fazer o negócio vertical, tá? Então aí no próximo, galera, agora a gente tem aí um desenho que explicita bem o que você tem que ter. Ó. Você tem uma ação no meio e em volta você vai ter a ação vai ser o eixo no qual vai girar o agente, o modo, o meio, o detalhamento e o efeito. Eu, particularmente, gosto de fazer um negócio meio invertido. Eu gosto de começar com o agente. Por quê? Porque eu acho que a sequência faz mais sentido na nossa cabeça, tá? Porque se a gente pensar assim como a narrativa, ó, você vai resolver o problema, você vai pensar, quem vai resolver? Então, isso daí já seria o quê? O agente. Então, em vez de você começar na ação, você começa com quem? Por que isso é importante? Se você começar na ação, existe um grande problema de você esquecer o agente. Isso acontece muito, tá? O aluno, às vezes, lá diz assim, as escolas recebendo dinheiro poderiam ser capazes de ajudar os alunos. Ou as escolas recebendo dinheiro ajudam na resolução do problema. Mas quem mandou o dinheiro para as escolas? Faltou a ação. Aliás, faltou o agente. Então, quando você começa no agente, o seu ciclo ele fica mais fácil de ser fechado. Então, você começa no seu agente. Quem vai fazer? O governo. O que ele vai fazer? Aí você parte para a ação. Governo. Mandar dinheiro. Qual que vai ser o meio que ele vai mandar? Escolas. Né? Então, as escolas, o governo mandar dinheiro para as escolas criarem oficinas sobre o tema tal. Qual que vai ser o efeito disso? As pessoas saberão que esse problema impacta na sua vida e essas pessoas vão mudar o comportamento. Ó, então você já teve quem fez, que é o governo, o que ele fez, que é mandar o dinheiro, qual que é o modo e qual que é o meio, ou seja, esse dinheiro vai chegar na escola para criar oficinas relacionadas ao assunto tal, e na sequência, qual que é o efeito disso? Essas pessoas serão capazes de dirimir esse problema na sua vida, por exemplo. Com esse fio narrativo, fica mais fácil de você lembrar o que você tem que fazer. E aí tem o detalhamento, galera. O detalhamento, você precisa de explicar alguma coisa. Então, eu gosto muito de detalhar tanto a ação quanto a agente. Se você puder detalhar tudo, melhor. Claro que é difícil, você não vai ter linha, mas se você puder falar, por exemplo, assim, cabe ao governo federal, através do Ministério da Educação, enviar verbas para as escolas públicas, principalmente as mais carentes, para que elas possam fazer oficinas com pessoas qualificadas que debatam o tema X, aquele tema lá que a gente sabe qual que é. Com efeito, ou seja, a consequência disso, se você quiser até usar essas palavras gatilho aqui, fica até mais fácil do examinador saber. Você diz, como ação, o governo federal deveria enviar dinheiro, por exemplo, você já dá até um esclarecido para a gente facilitar a vida do cara. E você diz, o efeito disso será que as pessoas poderão ser capazes de blá blá blá. Então perceba que quando você tem um fio narrativo começando da pessoa, de quem faz,
é mais simples de você conseguir localizar do que quando você começa com agente, tá? Então, assim, eu prefiro sempre que você comece, né, você que vai fazer a prova, que você comece a pensar primeiro no agente, não na ação, tá? Então é por isso que nós vamos dar uma invertida aqui, nós vamos começar a nossa explicação com o agente, tá? Por quê? Porque esse fio narrativo na nossa cabeça, ele vai te conduzir para que você consiga, de maneira mais simples, descobrir como é que você vai fazer isso. Então, quando você for começar lá, tende pelo agente. Quem que vai ser o agente? Você tem que colocar na sua cabeça o quem. Quem que é a pessoa que vai fazer, tá? Então, esses cinco elementos aqui, a gente pode traduzi-los para perguntas, tá? Se você voltar, né, nos 5 elementos que a gente está falando aí, estou tentando localizar aqui, ó. Então, a ação seria o quem, o agente seria o quem, tá? A gente pode ter a ação, que vai ser o que essa pessoa vai fazer. Nós temos o meio, né? O que é o meio? É o como. Como é que isso vai ser feito? Então, por exemplo, a ação de enviar dinheiro. Como é que ela vai ser concluída? Como é que é o como? Esse dinheiro chegando na escola, a escola vai criar cursos, então esse seria o como. Mas na sequência, você vai... Então, nós temos a ação, temos o agente, né? O agente, a ação e o meio. Na próxima aqui, o cara vai falar do efeito, tá? O efeito seria... E depois, né? E depois? E o depois? O que vai acontecer depois disso? Nós vamos detalhar mais no efeito, mas o efeito também os alunos sempre esquecem, porque eles pensam assim, se eu já falei tudo que vai acontecer, é óbvio o que vai acontecer, mas você não pode cair nessa. Você tem que escrever, tá? E o detalhamento é o detalhamento mesmo. Você vai detalhar uma delas. E detalhar, galera, não é nada, você vai escrever textão, não. Você não precisa disso. O detalhamento é você dar uma explicada em como que as escolas vão fazer, por exemplo, no caso que eu disse. Cursos com pessoas qualificadas. Enviar o dinheiro para todas as escolas, principalmente as mais carentes. Então, o detalhamento é uma explicação a mais. Você está dizendo alguma coisinha a mais. Por isso chama detalhamento. Você não precisa explicitar assim, o curso tem que ter 15 módulos com 25 aulas. Não é isso, mesmo porque também não cabe, você só tem 30 linhas, né? Então, como nem cabe você fazer isso, então não é para você desandar para esse tipo de coisa. É para você fazer um detalhamentozinho, como por exemplo, se você vem cá e fala governo federal através do Ministério da Educação. Nesse ponto aqui, você tem que ficar esperto também, para você não dar uma bagunçada no meio de campo, porque os alunos costumam dar uma bagunçada. Se você vai lá e fala, vamos supor que é um problema que você quer que resolva com a educação. Você fala, governo federal através do Ministério da Saúde. Ó, depende. Se você está falando de um tema, sei lá, DST, que é um tema relacionado à saúde também, mas você está usando elas na escola, tudo bem. Mas agora, se você está falando de um tema que não é isso, ia dar problema. Então, você tem que manter uma certa coerência. Quando o governo vai mandar, você tem que mandar através de um órgão que tenha a ver. Acontece muito do governo, do cara dizer assim, ó, cabe ao judiciário, nossa, o judiciário todo errado aqui, mas cabe ao judiciário, por exemplo, cabe ao judiciário enviar verbas para as escolas para fazer o curso tal. Galera, o judiciário não faz isso. Então você tem que tomar cuidado para na hora que você for criar o seu agente, você não criar... Lembra que eu acabei de falar dessa narrativa do quem faz, o que faz, como faz, e aí o que vai acontecer, e você detalhar um deles? Porque se você criar um agente que não está na alçada dele resolver tal coisa, o negócio vai complicar. Porque vai dar um agente que não está sendo válido. Porque, por exemplo, o poder judiciário, ele não é o poder que administra as escolas. Então, ele não é o poder, por exemplo, que vai mandar o dinheiro para a escola fazer tal coisa. E aí você vai dar uma bagunçada no meio de campo, tá? Então, é necessário que você, dentro desse fio narrativo, as coisas que você vai fazer, ela tenha lógica. Porque se ela não tiver lógica, por mais que você tenha um agente que é válido, né, que é um agente existente, que é o judiciário, esse judiciário, mesmo ele sendo um agente existente, que está aí, que ele é reconhecido e tal, ele não tem poderes para mandar o dinheiro para a escola, por exemplo. Quer dizer, até poderia, de repente, se ele quisesse, mas não está dentro das atribuições dele. Então não adianta você tentar partir para medidas que não funcionam, vamos dizer assim. Para medidas que, na hora que o sujeito for ler, ele vai falar só esse aluno aqui, saúde e órbita. Não pode.
Por isso que eu repito para vocês, tentem ser o mais simples possível, tá? Não tente viajar muito na maionese não, porque vai dar errado, ok? Nas próximas aulas nós vamos aprofundar em cada um dos elementos, nós vamos ver exemplos práticos e voltando a lembrar, você precisa voltar lá atrás, voltar nas aulas anteriores e relembrar algumas coisas desse tipo, porque nós já vamos entrar em breve nos exemplos, ok? Então, galera, esqueci de fazer o disclaimer, se você está vendo essa aula aqui no YouTube, nas nossas outras plataformas, tente vê-las lá no YouTube, tá? Para ajudar o YouTube, o canal aqui depois quando estiver pronto a funcionar. O pessoal está pedindo para você não ficar vendo só aqui no Telegram ou nas outras plataformas, mas que você clique no link e vá lá para o YouTube para que você possa dar uma ajudada lá e dar uma fortalecida. E aí lá você vai dar o like, se inscrever, esse negócio todo, ok? Então ficamos por aqui, pessoal. Hoje eu já falei demais e voltamos na próxima com detalhamentos de cada um. Até logo. Fui!